Boa noite, pessoal. Em alguns instantes aí estaremos com Franciele Fiakovski. Ela é presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia e se dispôs a trocar ideia com a gente hoje num bate-papo para a gente discorrer das principais dúvidas dos profissionais em relação ao atendimento ao geronte, né, ao paciente idoso, principalmente neste momento de pandemia. Então, dentro de alguns instantes aí ela deve estar solicitando. A gente tem recebido desde o início da pandemia dúvidas como equipamentos de proteção individual utilizados por terapeutas para ter esses idosos, se devem ser suspensos ou não os atendimentos, como manter os atendimentos, como manter a funcionalidade, enfim, é isso que a gente se propõe. Olá, Franciele, tudo bem? Olá, Anderson, tudo bem? Você me escuta? Estou Tá ouvindo. bom. Está dando um delay de tempo aí na sua imagem. Você me escuta bem? Franciele, está me ouvindo? Eu estou, Anderson. Sua imagem está um Ah, pouquinho borrada para mim. Não sei se sou eu ou se é você. Aí pois com é, a internet. agora melhorou para mim aqui. Não sei se para todo mundo está ok. Bom, Franciele, primeiramente, obrigado por ter aceitado estar conversando com a gente, né? O pessoal disse que ainda está travando, hein? Deixa eu ver aqui. Na internet de casa e não no 4G. Como que você está aí? Aqui também estou na internet de casa, mas está estável para mim. Tá, então vamos lá. Agora eu acho que está caminhando. O pessoal começou, o pessoal deu Aqui ok. também Então estou na vamos lá. internet de casa, mas está estável para mim. Tudo certo por aí? Todo mundo nos ouvindo, nos vendo? Eu acho que agora foi. Mas vamos lá. Franciele, primeiramente, obrigado, né? A Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia é uma entidade, né, que eu tenho um affair muito grande, né, um carinho muito grande, porque sou da área, vi nascer e, neste momento, está desempenhando um papel imprescindível para os profissionais, principalmente quando surgiu várias dúvidas aí em relação ao principal grupo de risco, que é o paciente idoso, né? Então, neste momento, a gente ficou totalmente perdido, e aí a Abrafig teve um papel imprescindível de começar a emitir notas técnicas e norteando todos esses profissionais. Então, assim, eu acho que até antes da gente começar a falar, porque eu acho que aí a gente vai esvaziar muito, eu queria que você falasse um pouco sobre essas notas que a Abrafig emitiu, qual foi a necessidade, o que, que elas versam, basicamente. Não sei se todo mundo que está nos assistindo e que virá assistir depois, uma vez que a live fica salva no IGTV do Crefito 4, se conhece o site da Abrafig, onde achar essas notas, né? O que, que elas versam. Uhum. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? A gente fica muito feliz com a oportunidade de poder estar levantando a bandeira aí da especialidade, porque somos uma associação nova, né? Temos ainda poucos especialistas, então estamos num caminho ainda em construção. Então, uma oportunidade de poder estar falando aí junto ao Conselho Regional, a gente acha que é de extrema importância realmente para articular esse trabalho, né? Entre conselhos e associações de especialidades. Enfim, realmente a gente começou a receber várias demandas de associados, de pessoas que nos procuraram para entender, conforme foi desdobrando aí, aumentando os números da pandemia, o que fazer em relação ao atendimento idoso, né? Então, até o momento, nós emitimos duas notas técnicas, uma no mês de março e outra no mês de abril. A primeira, ela
foi bem no início, né, onde a gente estava começando ainda com os casos, enfim, e a gente quis, né, enquanto defensores aí da pessoa idosa, colocar a importância de que a gente realmente, nesse primeiro momento, pensasse na máxima proteção do idoso, protegendo do risco de contaminação pela Covid-19, né? Então, nessa primeira nota, a gente colocou a importância, claro, de se manter a funcionalidade, de buscar estratégias em relação a isso, né? Mas, nesse primeiro momento, nos colocando como uma possibilidade mesmo de avaliar qual caso era imprescindível a continuidade da assistência ou não, né? E aí, logo depois, o COFITO lançou a resolução 516, autorizando aí a teleconsulta, telemonitoramento dos casos, e foi onde a gente também, né, emitiu essa segunda nota, reforçando, primeiro, protejam os idosos, segundo, né, vamos aí estimular ao máximo a funcionalidade deles, né, e aí já incorporando também como uma estratégia a questão do atendimento remoto, né. Enfim, depois disso a gente ainda começou a receber algumas dúvidas, alguns questionamentos, até porque a gente, enquanto associação brasileira, entende a dificuldade de também emitir uma nota que atendesse a cada realidade do país, né? A gente presenciou dentro do próprio grupo da diretoria as diferenças que cada um estava vendo em seu estado, né? Então, realmente algumas dúvidas ainda ficaram e a gente depois fez uma live só sobre isso, né? Tentando tirar algumas dúvidas em relação a essa questão. Esses dias eu conversei com um médico aqui que foi secretário estadual de saúde, deputado estadual, e esteve no comitê de crise, coordenando o comitê de crise do Ministério da Saúde da época do Henrique Mandetta. E ele falou assim, olha, o Brasil não tem uma pandemia, ele tem 27 epidemias, porque em cada estado o comportamento está sendo de um jeito dessa disseminação, dessa doença, né? E aí é difícil realmente equilibrar as necessidades. Você fala, antes da gente até entrar na questão dos equipamentos de proteção individual, a grande preocupação com o idoso, seja idoso jovem, idoso frágil, é a funcionalidade, né? É a manutenção da funcionalidade. Neste momento, você acha assim, existem alguns óbices para você conseguir manter um grau de funcionalidade por teleatendimento? Porque nem todos compreendem, né? Exatamente. Quando a gente fala do teleatendimento, até quando a gente fala na literatura, né, existem evidências que defendem essa modalidade, né? Mas é importante que a gente primeiro entenda quem é o idoso que a gente precisa dar essa assistência, né? Se ele realmente tem condições de acesso à tecnologia, tem uma adesão em relação a essa nova modalidade, né? E consegue ter alguma consciência corporal, se não consegue ter uma boa comunicação, tanto em relação à questão visual, à questão auditiva, que são imprescindíveis aí nessa modalidade de atendimento, e sem contar também da necessidade de, geralmente, ter um familiar acompanhando o atendimento, né, para que possa dar mais segurança e para que possa orientá-lo em alguma situação. Né? Então, o que precisa só ser colocado realmente em relação ao teleatendimento é se o idoso para o qual eu preciso dar essa assistência tem condições, né, de acessar essa tecnologia para que a gente possa garantir o nosso objetivo principal de manter a funcionalidade. E quando eu falo de funcionalidade, Anderson, é bom a gente reforçar isso, porque até aqui, né, eu sou de Cuiabá, e a gente estava discutindo esses dias em relação às TOs também, né? Dessa questão da funcionalidade. Então é importante que a gente entenda que a funcionalidade para o idoso é o nosso marco principal, né? Até enquanto preconizado pela Política Nacional de Saúde do idoso, né? Então, quando a gente fala de funcionalidade, a gente fala realmente de mantê-lo ativo, de mantê-lo independente, de mantê-lo com autonomia, né? E, enfim, isso é tanto uma forma para que a gente possa classificar esse idoso, quanto uma forma também do que a gente tem que traçar como objetivo para a vida dele. Deixa eu te falar, no primeiro momento, o Franciele, assim, muitos fisioterapeutas, né, tiveram muito receio de se manteria ou não o atendimento presencial de casos inadiáveis, de casos essenciais, porque
Primeiro, nós temos os idosos com insuficiência cerebral, né? Que, né, obviamente, não responderia a um comando por tecnologia remota. Temos idosos que precisam da intervenção presencial, que isso depende da autonomia do profissional, mas aí existe muito receio por parte do profissional, se ele não estaria sendo um vetor de contaminação para este idoso, seja principalmente no atendimento domiciliar, e chegamos a viver isso na ILPI, mas nós vamos tratar a ILPI de forma isolada, né, as instituições de longa permanência. Então, assim, eu queria, tanto no âmbito ambulatorial quanto no âmbito domiciliar, que você falasse um pouco, então, sobre esta questão de eletividade para um atendimento presencial. Sei que você está lidando, inclusive, com pacientes idosos com Covid-19, né? Você acabou de sair da clínica neste momento, né? Então, assim, como que seria os critérios principais assim para eleger um atendimento presencial num idoso, né, num paciente de grupo de risco hoje, com diagnóstico ou não, né? Principalmente sem diagnóstico. Uhum. O que a gente coloca, né, é realmente a triagem e a definição desse perfil, ela deve ser guiada mesmo pela questão da funcionalidade, algum quadro com risco iminente aí de descompensação, que realmente exige essa questão do atendimento presencial, né? A gente percebe e tem pactuado muito também a questão da adesão do próprio paciente, né? Então, assim, os fisioterapeutas, eles precisam estar sempre muito atentos às normas de biossegurança, que são aí altamente recomendadas pelos órgãos responsáveis em relação aos cuidados consigo mesmo, em relação à individualização dos materiais, higienização dos ambientes, enfim, né? E a gente percebe que tem esses dois grupos, o idoso que vê na fisioterapia a oportunidade de querer sair de casa para poder manter uma reabilitação, e do idoso que realmente está com muito receio, com muito medo, né? Em relação a esses critérios, né, é importante que a gente pense principalmente naqueles idosos, por exemplo, em quadros neurológicos, que a gente tem um período de recuperação funcional, que a gente tem um potencial de maior neuroplasticidade, né, por exemplo, após um AVC, por exemplo, né, que a gente consiga manter a continuidade. Idosos que passaram por um período de hospitalização, por exemplo, né, são idosos que a gente precisa reforçar mesmo essa assistência, né. E idosos que estão cursando com um declínio funcional, em que precisam de uma intervenção realmente precoce, para que realmente não tenha uma piora clínica e funcional aí que possa ser mais difícil de ser controlada, né? Então, a gente coloca muito esses pacientes como principais, vamos dizer. Você travou para mim. Eu não sei. Ela caiu aqui, ó. Peraí, vamos convidá-la de novo aqui. Provavelmente foi a conexão dela. Deixa eu ver aqui. Ainda não estou localizando a... Vamos ver se ela consegue retornar aí, gente. Por enquanto ainda não tenho a solicitação dela aqui e não estou localizando a Brafige aqui para solicitar. Vamos ver. Convidando a Brafige, vamos ver se ela retorna. Oi. Voltou. Mudou de lugar aí? Conectei pelo celular, já que estava oscilando um pouquinho. Sim. Pois bem,
Aí você estava falando, então, desses critérios de elegibilidade. Eu acho que antes de travar ficou até entendido. E aí eu queria saber com você o seguinte: a gente tem alguns limites, né, da orientação domiciliar, principalmente ligado ao familiar e ao cuidador, né? Numa interface onde a gente está dando orientação domiciliar e onde a gente está ensinando o nosso fazer. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco desse limiar, desse limite, onde que você vê sobre a orientação domiciliar para um familiar, para um cuidador, e aquilo que é uma intervenção fisioterapêutica em que a gente, em tese, não deveríamos estar intervindo diretamente. Uhum. Tá. Quem trabalha já com idoso, especificamente, já tem o cuidador, o familiar, como um grande aliado, né? Então, isso faz parte de toda a filosofia dentro da gerontologia, assistência, né? Então, existe a possibilidade de você realmente colocar tanto o cuidador no papel de a sua mão no paciente, né, num teleatendimento, por exemplo, e de uma maneira assíncrona, né, a possibilidade de você estar orientando estímulos, né. Uma outra possibilidade também, Anderson, que é possível em relação ao idoso, que o que a gente tem visto é que a frequência também acaba, a possibilidade de diminuir um pouco a frequência de contato pode ser uma alternativa também como estratégia para minimização de riscos, né, minimizar os riscos. Então, talvez é possível também, treinando um cuidador, por exemplo, né, você vai numa frequência de uma vez por semana e aí segue o cuidador realizando aquilo que você orientou ao longo do dia, da semana, né, e você O que seja volta mais nisso. ativo, sem ser técnicas passivas, que dependeria de você, ou de manipulação, Isso, né? E o que o idoso pode fazer sozinho, pelo menos o cuidador supervisionar. E isso. você É porque fazer um existe isso. telemonitoramento, né? Isso, porque existe a diferença de fazer um estímulo, que isso é uma coisa que você de fato tem que orientar, né? Deve orientar o Sim. cuidador, por exemplo, né? E existe a intervenção propriamente dita. Então a gente pode fazer uma intervenção bem pontual, bem feita e deixar com que esses estímulos ao longo do dia, né, o cuidador possa ir reproduzindo junto ao paciente idoso. Não, perfeito. O, o, olha só, em termos de equipamentos de proteção individual, num caso de uma intervenção domiciliar, de uma intervenção ambulatorial, a gente soltou recentemente, não sei se você teve conhecimento, um plano de retomada desses atendimentos, né? Onde a gente diz, olha, no atendimento domiciliar, você guarda esses equipamentos, o descarte é a responsabilidade do profissional, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre os diferentes níveis de equipamentos de proteção individual de acordo com cada tipo de paciente e cenário de atendimento. Uhum, tá bom. A gente, na segunda nota, nós descrevemos, né, a lista de equipamentos aí, colocando desde a importância de, por exemplo, prender o cabelo e não usar acessórios, por exemplo, no atendimento, para que isso possa realmente também diminuir aí a possibilidade de contaminação, né. Em relação aos atendimentos, tem se preconizado que evite essa questão de ter contato com a mesma roupa, por exemplo, com mais de um paciente, né? Então, que você tenha um avental que deixe na casa do paciente, por exemplo, né? E aí você use exclusivamente com aquele, na falta ou na impossibilidade de poder adquirir um avental descartável, né? Quando você o tempo todo usar a máscara, né, em relação aos profissionais de saúde, tem se defendido aí a questão da máscara cirúrgica, e caso seja um paciente realmente com sintomas, aí a importância de a gente usar uma máscara com uma proteção maior, uma N95, uma PF2, né, que vão trazer aí mais segurança em relação à emissão de gotículas de aerosol em relação a isso. A importância também de, dentro de um atendimento domiciliar, de que você use um sapato separado, ou que você peça para que o paciente coloque um pano de chão, né, na porta, embedecido de álcool 70 ou de que boa, para que possa ser limpado, higienizado aí o solado, ou também que você possa usar um propé enquanto proteção, né? Fundamental a questão da lavagem das mãos antes do procedimento, de que você carregue aí sempre um vidrinho de álcool em gel, né, o álcool 70, para que você possa estar sempre higienizando as mãos. E em relação
aos equipamentos também usados com o paciente, a importância de tentar individualizá-los de fato, né? Então, a gente vê que fisioterapeuta costuma ser muito criativo em relação à possibilidade de até improvisar, né, equipamentos que possam ter em casa. Então, às vezes, usar um cabo de vassoura, usar pesos que possam ser feitos e confeccionados para o paciente, para aqueles que não têm condições de adquirir, ou realmente solicitar ao paciente de que adquira um kit, por exemplo, que deixe em casa para que dê sequência nesses atendimentos, né? Aí são todas as estratégias que a gente pode usar. Caso realmente tenha essa questão de gotículas, aí sim redobrar os cuidados em relação ao avental impermeável, a face shield, né? E o óculos de proteção. Né? Então, pacientes que têm quadros respiratórios, né? Ou pacientes com sintoma ou casos suspeitos. Não, perfeito. Então, acho que até você respondeu o que alguém perguntou aí, né? O Canto Conviver perguntou o seguinte: se os materiais utilizados no atendimento também, no caso do domiciliar, você sugere estar permanecendo na casa do idoso? Na medida do possível, sim, né? Criar Sim. estratégias para deixar, inclusive, o equipamento lá e só o profissional seja um estranho no ninho ali, né? Isso, até E chegue porque paramentado também. Isso, até porque a gente viu, né, que tem vários relatos da literatura aí colocando a questão de que os objetos podem ser um grande vetor também, né? Então, às vezes você leva para o porta-malas do carro, tira, enfim, pode ter contato com outras superfícies, né? Então, deixando na casa do paciente é uma forma também de deixar mais resguardado em relação a esse uso. A Michele Araújo, ela está perguntando em relação ao uso do esfigno, do esteto, como higienizá-lo entre um atendimento e outro. Uhum. Também, se houver a possibilidade de individualização em relação a isso com o paciente, ótimo, né? Mas a Geralmente gente sabe idoso que não tem é em casa, né? Mas não é a realidade de todos. geralmente. Uhum. É isso que eu ia falar, mas não é a realidade de todo mundo, né? A recomendação mesmo para o esfigmo, oxímetro, esteto, enfim, é que você utilize algodão ou uma gaze, algum material que seja mais estéreo, vamos dizer assim, com álcool 70 mesmo, né? Puro, não dilua, né? Porque eu já vi alguns colegas falando de diluir o álcool 70, que possa usar puro, para que você passe tanto no manguito do esfigmo, por exemplo, Na pera, isso, tudo, mas principalmente nas áreas em que tenha vai ter contato contato. direto com o paciente. Uhum. Perfeito. Inclusive, assim, esses dias a gente estava, quando estava elaborando as normas, né, junto ao comitê nosso da Covid-19, a gente estava falando sobre o descarte desses equipamentos de proteção individual quando descartáveis. Porque dentro do ambulatório, a pessoa tem, dentro do gerenciamento de risco, né, de material, Vigilância sanitária da mesmo, vigilância sanitária, ambiental. Uhum. como que vai ser esse descarte? Se vai ser lixo, se vai ter que ter coleta especial, né, de lixo hospitalar, como que vai ser? Dentro dos domicílios, o que nós fizemos aqui foi recomendar que o profissional, ele tenha ali um descarte num saco individualizado e que ele carregue isso para descartar conforme a recomendação da vigilância sanitária daquele município que ele está atuando. E não deixe isso na casa do paciente o material que ele utilizou. Uhum, uhum. Né? Eu acho que isso corrobora também com o entendimento da Brafige, né? Sim, sim, sim. Não dá para deixar, né? Porque teoricamente é um material que precisa ser descartado adequadamente, né? Então a importância de realmente ter esse cuidado. Eu aqui também, né? Eu tenho clínica, então tenho uma equipe que trabalha junto comigo, enfim, a gente tem usado isso e também um envelope de papel, principalmente para as máscaras, essas coisas, né? A As gente coloca máscaras no são envelope. reutilizáveis, né? Isso, Que são individuais, mas são semi-descartáveis, como a N95, PFF2. exatamente. A Uhum. Sheila Lima perguntou se é recomendado o uso de luvas, se sim, quando? Uhum. Em relação ao uso de luvas, não tem nenhuma obrigatoriedade em relação ao uso, até porque defende-se a questão de que uma mão bem higienizada, às vezes pode ser até muito mais Melhor. limpa, melhor do que uma luva, né? Então, a importância de higienizar mais as mãos do que pensar em relação à luva, tá? Mas caso realmente tenha contato com secreções, aí sim a questão de uso de luvas e esse cuidado, principalmente na retirada da luva, né? Tirar sempre do lado avesso, assim como o avental descartável. Sim. A Isabela Faria perguntou se colocar ali um guardanapo, um papel descartável, um lenço descartável,
entre o esfigmomanômetro e a pele ajudaria? Não vi nenhuma recomendação defendendo isso, né? Então não me sinto à A gente não se vontade sente de poder falar confortável. que Eu pode isso, confesso que eu né? também não vi isso, né? São estratégias que sim, minimizam o contato, é lógico, você vai fazer o descarte ali, mas realmente não tem nenhuma descrição na literatura sobre isso. Até Aí, porque, Anderson, é importante que a gente, até em relação ao produto que se utiliza pensando em Covid, viu-se que tem alguns que antes eram amplamente utilizados, por exemplo, a limpeza de hospital, que tiveram que fazer readequações, né? Porque existe uma classe também de produtos. Então, assim, é um vírus danadinho, assim, para que a gente consiga realmente exterminar. Então, acho que vale usar é, todas as estratégias que são altamente recomendadas mesmo. inclusive até o tempo, né? Eu já vi algumas descrições do tempo em que esse produto tem que ficar. Por exemplo, álcool 70, 20 segundos. Você já passar e retirar, você está fazendo uma pseudo-higienização, né? Então você tem que deixar Uhum. agir um pouco. Perguntaram o seguinte, Francine, por exemplo, se eu estou fazendo um atendimento domiciliar a um idoso, em que algum familiar, né, residente naquele domicílio, está com suspeita ou confirmado, mas esse atendimento ele é inadiável, ele é essencial e não vou, eu estou implementando um pouco a pergunta, porque se você consegue colocar ele no teleatendimento, você coloca, né? Você não consegue encaixá-lo no teleatendimento, você não traz benefícios, aquele paciente precisa, senão vai ter risco de agravamento, porque senão você suspende, é óbvio, né? Você suspende, remarca, faz telemonitoramento. Se você precisa ir, qual tipo de cuidado você tem que ter? Ou senão você tem que suspender o atendimento. Uhum. Isso vai muito da segurança que o profissional tem, né? Eu falo porque tem tantos profissionais aí na linha de frente lidando com casos diretamente confirmados, né, no ambiente intra-hospitalar, que o que vale é realmente uma paramentação adequada. O que fica mais difícil é que no ambiente hospitalar, por exemplo, existe uma sala de paramentação em que você consegue fazer tanto a paramentação como a desparamentação adequada, né? Então é que eu estava discutindo esses dias com um colega, eu falei, gente, agora a gente já sai vestido de astronauta de casa para entrar no carro, né? Porque senão você chega na porta do paciente, né? Onde que você vai, né, fazer todo esse Se processo de paramentar. paramentação? Isso, porque a gente precisa considerar ali uma área limpa, né, antes de adentrar a casa do paciente. A partir do momento que você entrou, teoricamente, tudo ali é contaminado, caso haja algum caso confirmado, né, na família, né? Então, assim, se você tem todos os EPIs necessários, né, que são os recomendados para atendimento direto ao paciente COVID, como avental descartável, impermeável, né, a face shield, o óculos de proteção, luvas, touca, né, é possível que você faça esse atendimento, até porque também muitos pacientes com COVID precisam da nossa assistência, mesmo na fase ativa da doença, né? Mas, claro, no sentido de proteger o profissional e de contaminação, tente, né, o teleatendimento. Eu acho Sim, que tem muita resistência também, né, tanto dos profissionais quanto de pacientes em relação ao uso dessa tecnologia, dessa modalidade, sim. né? A Marcela Avelar está perguntando para a gente o seguinte, olha, no caso do avental descartável, ele pode ser guardado na casa do paciente? Qual a recomendação em relação a isso? Aí eu acho que até que ela está falando não é daquele avental semi-descartável, né? Aquele que tem uso individualizado, que você pode higienizá-lo, né? Até mesmo com álcool por fora, aquele com uma gramatura superior a 40 ali, que você, né? A Brafi chegou a dispor sobre isso, senão eu posso falar Não, também o que o Crefito falou. não, a gente não entrou em detalhes tão específicos assim em relação a essa questão. Se quiser comentar. Eu tenho minha opinião em Tá, relação ao hospital, né? Mas pode sim, aceitar em relação a sim, isso. sim, sim. Olha só, da mesma forma eu vou aproveitar para responder a Marcela e a Caroline Saladini, que pergunta se o uso da máscara do paciente durante o atendimento, como que fica? Porque alguns pacientes estão resistentes. Né, o idoso, ele realmente, às vezes, né, ele é mais persistente, ele é mais difícil de convencimento, enfim, de uma mudança de hábitos. Em relação ao avental, a gente colocou o seguinte, que esse equipamento de proteção individual, se for um capote realmente individualizado e o paciente, e o profissional higienize ele ao final, pode até guardá-lo na casa do paciente para que use com aquele paciente todas as vezes, né? Entretanto, o meio ali, você não sabe se tem pessoas assintomáticas
que pode contaminar esse capote, a não ser que você faça realmente um saco de proteção, enfim, e guarde ele. Então, assim, o ideal realmente seria você higienizar esse capote, mesmo que ele seja individualizado, com o nome num saquinho daquele paciente, mas que você leve contigo e retorne no próximo dia de atendimento. Que você use esse capote só com esse paciente, não tem problema, mas que não deixe na casa, porque esse equipamento pode ser contaminado durante a semana, ali, o dia que você não está na casa. E em relação ao uso da máscara, né, que a gente falou assim, olha, não sei para aqueles procedimentos que tenham necessariamente a obrigatoriedade do paciente ficar sem máscara, que vai precisar de fazer exercícios respiratórios ou manipulações intraorais, nos casos de disfunções temporomandibulares ou outros que precisam deste contato muito próximo com a face e que o paciente vai estar sem máscara e o fisioterapeuta utilizando máscara, óculos de grau ou óculos de proteção ou ainda o face shield, né, ou o protetor facial, seja de qual marca for, né, a gente fez algumas materiais para o paciente pelo CREFITO, assinado pelo CREFITO, porque aí o paciente, o profissional fica mais confortável em dizer que é uma recomendação do órgão dele. Né? Tipo assim, olha, a minha entidade de classe está recomendando isso, não é uma exigência minha, isso é um padrão preconizado pelo CREFITO. Então tem cartazes para quem está em clínica, né, que pode baixar no nosso site, a gente está mandando pelo correio, mas vai demorar até que a gráfica faça, até que chegue, né? A gente até está pensando, mas nós já disponibilizamos para as pessoas baixarem, imprimir uma gráfica rápida ou na própria impressora da clínica. E para o caso do atendimento domiciliar, tem imagens quadradinhas que dá para você mandar pelo WhatsApp, e falar assim, olha as recomendações para esse atendimento. E aí a pessoa até assinar meio que um termo de compromisso, você fazer a formação do convencimento de que você está usando máscara para protegê-la e a pessoa tem que usar para te proteger. Então, é uma questão de reciprocidade ali. E aí, se você não tiver essa firmeza, eu acho que assim, utilizar dos materiais que estão disponibilizados pelo CREFITO pode ser um caminho. Uhum. Nossa, E outra coisa pergunta que eu não li. também, Anderson, só uma observação em relação a isso, é também aonde o fisioterapeuta fica em relação ao paciente, né? Então, às vezes é um paciente que realmente não tolera, enfim, por mais que não seja o recomendado, né, o que ele tira lá de uma vez, enfim, procure ficar mais de lado, mais atrás, uma distância em que você realmente não fique na mira ali, na direção, a emissão direta aí de aerosóis e usando as proteções. A Juliana Souza colocou a importância de se lembrar aos cuidadores ou até familiares que eventualmente estejam acompanhando o atendimento domiciliar, de que é importante que elas protejam o profissional, evitando aglomeração no lugar do atendimento, né? As estratégias de proteção do profissional que está entrando ali naquele ambiente. Então, assim, quanto mais arejado deixar o ambiente, as janelas abertas e pedir para que evite naquele momento, que o cuidador familiar fique tudo dentro do mesmo ambiente, às vezes, protege o próprio profissional, né? Então, isso aí está, inclusive, na nossa recomendação para o atendimento domiciliar também. A gente colocou isso também no nosso documento e até a possibilidade de talvez deixar a porta aberta de clínica, da sala, do que for. Sim. Nós pegamos as orientações das associações e juntamos num plano de retomada, sabe? Ah, que bacana. Então, assim, e aí aqui veio aqui o Teles, que colocou o seguinte, trabalho com uma terceirizada numa casa para idosos. E desde o início da pandemia, esta casa cancelou todos os atendimentos para terceiros. Portanto, estou sem trabalhar. Como fica com essa nova lei? Aí eu não entendi qual que é a lei que ele coloca. Eu acho que é a lei que você divulgou. Sim. Em relação ao direito do atendimento. Sim, do atendimento domiciliar. Então, desculpa, você está mais atenta que eu, hein, Francês? eu divulgo e não... Eu divulgo. Na verdade, mas que foi uma nota que chamou bastante atenção. Chamou bastante atenção. Falar com você em relação a isso, né? De qual foi a motivação, acho que é importante. A motivação foi exatamente por essas restrições, porque assim, como a preocupação era tão grande, acabou gerando uma desassistência. Né? Nós estamos vendo assim, pacientes com câncer que estão deixando de tratar câncer por causa da pandemia. Então, para que esses idosos não fiquem desassistidos e para que evite a locomoção, o serviço público ou suplementar, né? Então, seja plano de saúde ou seja público, tem que garantir, ou por serviços próprios ou terceirizados, por qualquer meio,
seja a estrutura que ele já tenha, NASP, Melhor em Casa, programas que já tem, o atendimento no domicílio do idoso. Então, assim, não sei como que é a prestação de serviço que o Dr. Telles faz, se é a particular, aí é uma questão realmente de uma autonomia ali de negociação entre as partes, mas o idoso, se ele for usuário de serviço público, ele tem direito à assistência domiciliar, né, neste momento de pandemia. É Quando exatamente aí isso. Né? Às vezes as Mari, pessoas... pode falar. Pode falar, Francesca. Não, eu colocar que realmente, numa intenção de proteção, tem muitas pessoas que cancelaram todos, né? Então, aqui tinha vários pacientes de home care em convênios, por exemplo, né? Que foram altamente cancelados e aí, logo depois, quando deu uma voltada, viu-se a perca funcional que se tem, ou esses pacientes começaram a procurar assistência particular. Porque realmente a gente sabe que o idoso, quando ele suspende a fisioterapia, primeiro que a gente começa pelo ponto de que sempre quando nos procuram é porque tem alguma demanda em que a nossa assistência é importante, né? E aí, realmente, principalmente para casos mais delicados, mais frágeis, com maior risco de perda funcional, essa descontinuidade acaba tendo impactos bem importantes. Então, realmente é importante, né, adotar essas questões. Sim. Alguém falou assim, olha, se o paciente ou algum familiar está confirmado com suspeita de Covid, podendo suspender o atendimento naquele período de 14 dias, é lógico, isso então, mas sempre... É importante entender que, para garantir mesmo a segurança, esse tempo de 14 dias aí é um tempo meio sugestivo, né? Eu falo que eu atendi uma paciente que ela tinha 22 dias já em relação aos sintomas e ela fez o teste do IgG e os dois deram positivos ainda. Então, ela mesmo com 22 dias de curso de doença, com sintomas leves, ela ainda estava com a doença ativa, podendo transmitir. Então, assim, se realmente houver uma preocupação com isso, não considere apenas o tempo de transmissão que foi adotado de 15 dias, mas peça para o paciente para que colete, né, e faça aí a sorologia, né, o IgG e o IgM, para que você possa retomar esse atendimento aí com mais segurança. As mensagens subiram aqui, Franciele, mas alguém perguntou sobre o capote de TNT, se ele é recomendado ou não. Uhum. Então, tem a questão da gramatura, né, Anderson? Acho que até você pode falar um pouco melhor em relação a essa especificação aí dos documentos que vocês fizeram, né? Porque a gramatura que acaba também dizendo interferindo, quanto mais né? ele protege, exatamente. A gente colocou acima de 40, Isso. Tá? Então, assim, acima de 40, você tem um nível de proteção. E aí, a questão dele ser impermeável não permite você higienizá-lo e reutilizar, ou você ter que descartar, né? Porque o uso dele descartável acaba onerando muito o atendimento e às vezes não são todos os honorários que vão cobrir todos os EPIs que você utiliza num atendimento, né? Uhum. Então, eu acho que a possibilidade de você ter um equipamento que você pode higienizá-lo, como protetor facial, né? Você colocar uma N95 e uma máscara descartável cirúrgica por cima para você descartar ali e você higienizar e acondicionar a sua máscara para reutilização, né? E o capote, mesma coisa. Então, o que importa, né? Tanto quanto a máscara de proteção quanto ao capote é realmente a gramatura. Igual o pessoal fala assim, olha, até uma máscara de tecido, ela pode ter algum tipo de proteção se ela tiver ali tecidos específicos, 3 camadas. Entretanto, como equipamento de proteção individual, essas máscaras caseiras não são consideradas EPIs e não são recomendadas para o profissional de saúde. A não ser que seja um atendimento hands-off, que você vai estar numa distância segura, tipo um Mackenzie, que o idoso corresponda, que não tenha insuficiência cerebral, que seja cooperativo, compreensivo, bom nível intelectual, né? A doutora Aline Azevedo está perguntando para a gente, naqueles casos que será realizada a primeira consulta por teleatendimento, por tecnologia de informação e comunicação remota, quais parâmetros da avaliação, qual o foco da avaliação gerontológica multidimensional para determinar se vai ser, se o teleatendimento é viável ou não,
quais os testes da avaliação na teleconsulta dariam um agente de segurança. Se aquele rastreio cognitivo, como a gente geralmente costuma usar do Minimento, se aquilo ali, a gente consegue fazer isso por uma teleconsulta, como a gente ter fidedignidade num teste de rastreio, de screening, para definir se a gente vai fazer o atendimento presencial ou não. Uhum. Então, dentro da avaliação multidimensional, a gente tem várias dimensões em que são avaliadas e para cada dimensão existe uma infinidade de testes, né? Alguns a gente tem visto como mais fáceis de ser aplicados na teleconsulta, como, por exemplo, no rastreio cognitivo, usar o teste do desenho do relógio, né? Porque é um teste mais fácil de você orientar e aí você dá o comando, enfim, e aí até a dificuldade dele na execução ou o resultado fim do teste já pode ser como uma triagem aí cognitiva, né? E até porque, assim, de uma certa forma já vai poder nos orientar. Por exemplo, se ele tá com dificuldade de entender o que é para fazer, por exemplo, essa dificuldade já pode ser expressa também com a dificuldade em relação à orientação dos exercícios que você vai estar orientando de maneira remota, né? Em relação aos testes físicos, a gente tem colocado o Time Up and Go e o SPPB também, que são testes simples e fáceis de serem reproduzidos à distância, como testes também que podem ser usados no teleatendimento, né? Alguns outros, como triagem nutricional, por exemplo, ela já é usada mais por meio de questionário, só a circunferência da panturrilha, e a gente consegue sim falar para a família mais para baixo, mais para cima, né? Solta a fita, né? Se tiver aí um bom familiar ajudando, a gente consegue sim, né? Mas assim, como eu disse, cada caso é um caso, né? São testes de screening, muitas vezes a gente precisa complementar, às vezes, com uma avaliação presencial, mas também eu acho que é importante que a gente, no primeiro contato com o familiar, com o paciente, a gente já faça uma boa anamnese de entender qual que é o perfil do idoso do qual se está falando, né? Para que a gente possa já, de fato, falar. E assim, tente, né, primeiro uma teleconsulta e vendo a necessidade de complementar com o atendimento presencial, exponha essa necessidade com a família, né? Que é até bem isso que o COFITO tem defendido, né? Sim. Você colocou aí, mais para trás, eu vou retomar agora, só para, no sentido assim, de fazer uma redundância para reforçar. Que às vezes não é necessário você ficar só no telemonitoramento, só no teleatendimento, mas você diminuir a periodicidade dos atendimentos presenciais, e aí você, assim, necessariamente você não precisa não ter nenhum contato com esse idoso. Você minimiza os riscos, o tempo, né? O intervalo entre o paciente e outro, se for na sua clínica, se for no domiciliar, uma visita mais rápida para você fazer uma avaliação, olhar, fazer a inspeção, o exame físico, os testes, e você, a partir dali, você conseguir fazer telemonitoramento e algumas reconsultas, algumas reavaliações de forma presencial, né? Então, acho que isso é importante que fique claro que é muito difícil no idoso você fazer tudo do início ao fim por telemonitoramento. Não, Né? e o que se vê é que, assim, se o idoso está bem orientado também, Anderson, a gente consegue dar uma reserva para ele maior, para que a gente diminua um pouco as nossas intervenções presenciais, né? Então, assim, bater em cima, ou fazer um telemonitoramento tipo... idoso, ele costuma ser muito fidedigno com pactos, né? Então, assim, faça por escrito um quadrinho de que toda vez que ele fizer o exercício, ele marca o X no quadrinho, né? Porque daí ele, a hora que você fala assim, me mostra o quadrinho aí se o senhor fez ou não, né? Aí a hora que você vê o quadrinho branco, ele fica realmente, né? Quando ele faz um pacto, ele costuma ceder. Então, a gente tem também tentar criar estratégias objetivas, ou até hoje a gente tem tecnologia como contador de passos, por exemplo, que a gente pode usar com idosos que tem, né? Essa possibilidade também. Então, enfim, a gente tem que buscar a mais objetividade possível para tentar com que ele também procure se manter ativo no dia a dia. Eu vi que, assim, muitos pacientes idosos, né, que eu atendia, né, porque sou da Geronto, quando eu perguntava sobre os medicamentos que estava tomando, ele mostrava a receita. Eu falava assim, não, a receita eu não quero ver, não. Na próxima, você traz as caixinhas dos medicamentos. Aí você via um que já tinha acabado, outro estava no meio, outro... Então você via que não estava tomando correto, porque eram medicamentos que deveriam terminar juntos, né? Da mesma forma com as orientações de exercícios domiciliares. Eu falava assim, olha, lembra o exercício que a gente falou para você fazer? Faça para eu ver.
E aí eu via que o exercício não estava correto, né? Não tinha como evoluir, porque às vezes ele não estava fazendo. Então, hoje com o telemonitoramento é possível, inclusive, verificar se está sendo feito de forma correta, a Sim. postura. E aí isso dá para a gente um feedback até maior do que você confiar, às vezes, também, só nesta fala de que ele fez, não fez, para você saber quando evoluir, né? Aí alguém E o perguntou o olhar do seguinte, fisioterapeuta é muito clínico, né? Às vezes, mesmo com uma muito, câmera muito, mal focada, mal colocada, você consegue ver, né? Às vezes um alinhamento aí postural mal feito ou sim, né, um sim, exercício de respirar, enfim. sim. O Rafael está perguntando, se ele fica na dúvida, eu acho que até você comentou isso, se paramenta antes de ir para casa, se usa lá na casa, se paramenta dentro do banheiro, se desparamenta no banheiro, fora da casa. É complicado realmente, né? Essa eleição ali de qual local para você experimentar um atendimento domiciliar. Uhum. Você tem O melhor é que você tente criar tente criar, assim, pactuado com a família do idoso, um local que você considere como uma área de transição ali para isso, né? Enfim, às vezes entrar por uma outra porta, um quarto, um cômodo, enfim. Aí tem que ver cada realidade, né? Porque o ideal é sim, que, assim, também no hall de um elevador, por exemplo, no hall de um prédio, por exemplo, também acaba ficando bem difícil para poder fazer essa paramentação, né? sim. A Angélica perguntou para a gente o seguinte, no caso de uma fisioterapeuta gestante, se há alguma recomendação a mais no atendimento domiciliar, uma vez que não há afastamento do obstetra, até porque documentalmente mesmo não foram expressamente incluídas no grupo de risco, né, Francesca? Quando você vê a documentação emanada do Ministério da Saúde, não um grupo de risco explícito, né? Existe cautela, como tudo na gestante tem cautela, mas não existe alguma recomendação diferente para uma gestante? Uhum. Dentro da minha equipe aqui na clínica, né, tem uma fisioterapeuta que está gestante, né, e eu até deixei ela à vontade em relação a continuar ou não os atendimentos, né, considerando essa dúvida ainda que se coloca se gestante é ou não é, né. Então ela falou, não, para mim tudo bem, a obstetra também, né, assim como ela colocou, liberou, e os cuidados acabam sendo o mesmo, mas assim, é importante que a gente entenda que, às vezes, os cuidados eles não devem vir como orientações, eles devem ser seguidos como práticas fiéis ao que se recomenda mesmo. Né? Então, assim, ter a garantia em relação a que você está, de fato, tomando todos os cuidados e as precauções em relação a isso. O Bruno perguntou o seguinte, doutor Bruno Vecchio, ele falou o seguinte, olha, tem pacientes muito preocupados, familiares, né? Existe um momento de muita ansiedade e às vezes acaba esperando, desejando, exigindo uma conduta muito exacerbada sob o ponto de vista de proteção individual desnecessário, né? Então, um uso irracional de equipamento de proteção individual. A Michelle ainda lembra, professor, olha, os EPIs estão superfaturados, agora até começou a voltar para um preço razoável, né? A gente chegou a discutir, inclusive, assim, olha, em alguns casos, ou incorporar isso no valor do atendimento, ou solicitar que o paciente adquira isso, né? Porque aí mostra para ele o custo do material, né, que está envolvido naquele procedimento. Mas ele está perguntando assim, os equipamentos mínimos, no caso de um paciente assintomático, sem suspeita, um atendimento que você foi fazer domiciliar. É máscara, O né? mínimo é uma máscara A de máscara verdade, né? Não vale a de uma, tecido, tem que ser uma máscara, tem né, que ser um EPI cirúrgica, mesmo, né? dupla, exatamente. Minimamente uma Uhum. máscara cirúrgica e um avental, né? Um Uhum. avental individual ou um avental descartável sobre o seu avental. E Anderson, é importante também em relação a essa questão do EPI, é você entender até que ponto o EPI é para o profissional ou é para o paciente, né? Então, assim, em relação ao avental, por exemplo, o que se recomenda é tanto para o paciente quanto o profissional. Então, assim, no caso, por exemplo, de um atendimento para um idoso, vale desde a calça que às vezes não é coberta pelo avental, né? Então, assim, do cuidado também que é importante que o profissional tenha, de que também o risco de contaminação não é só na casa do paciente, está em todo lugar, né? Então, assim, que o profissional tenha essa ciência em relação à circulação que ele tem, de ele não ficar, tentar organizar a agenda de um paciente para o outro, né? Para que ele possa trocar de roupa, ou tomar banho na casa do paciente, ou realmente descartar aí, enfim,
quando for o caso aí, para que diminua exatamente essa questão do risco. Perfeito. Olha só, a Carla Malaguti coloca o seguinte, que acha perigoso fazer teste à distância, uma vez que não tem evidência quanto à segurança. Eles não foram adaptados transitorialmente, testados, validados para o teleatendimento. Por isso que a gente falou que, assim, alguns testes são mais fáceis de orientar e observar, outros você tem que fazer presencial. Então, assim, só numa eventual impossibilidade do atendimento individual, do atendimento presencial, que você estaria aplicando algum teste disso. E aí, no gancho disso, e aí, assim, alguém mais para baixo comentou sobre, poxa, a gente lutou tanto contra o ensino EAD, a formação EAD, e estamos agora entrando numa era de teleatendimento. Mas é um momento de exceção, né? Nós estamos em estado de exceção, é um estado de guerra, é uma situação diferente em que a gente está querendo minimizar os impactos da descontinuidade dos atendimentos. Então, é uma possibilidade precária onde o profissional tem que ter, diante da sua autonomia e da ciência, mecanismos de avaliar se ele consegue entregar algo para aquele paciente, senão ele não adota essa postura e tem que ser muito combinado com o paciente para ver se vai ter essa entrega, né? Uhum. Franciele, eu não sei, eu queria entrar agora um pouco no mundo das instituições de longa permanência de idosos, né? Porque a gente acabou falando de várias coisas. A gente, antes até e aí eu acho que tem até a ver com o ILPI, o atendimento domiciliar, eu acho que tudo, quando você fala que os mecanismos de transmissão, eles são diversos e comportamento, numa última conversa que eu tive com você, por telefone, a gente conversando, você comentou sobre o próprio cuidado do profissional, o comportamento dele, enquanto responsabilidade civil e profissional, né, até no seu comportamento do dia a dia, porque até para ele ir para uma LPI é importante que ele esteja com um comportamento seguro, concorda? Sim, sim, sim. Não adianta nada você ir vestido de astronauta para atender o paciente, né? E aí você, enfim, ir no barzinho, né? Enfim, fazer festinha em casa. Então, essa questão do cuidado profissional, do autocuidado consigo, né? Que esse cuidado se estenda além, né? Da sua capa de fisioterapeuta, né? Que realmente tem um cuidado com a pessoa, né? A gente sabe, né? Que a maior parte dos fisioterapeutas são jovens e aí acabam são assintomáticos e pode ser sim um vetor de transmissão. Então é importante realmente esse cuidado aí em todo e qualquer ambiente. Fabiano Martins, ele pergunta se tem então uma padronização de EPI para atendimento dentro das ILPIs, dentro dos asilos, né, das instituições de longa permanência idosa. A gente viu, Franciele, várias estratégias acontecendo. Tiveram ILPIs que mantiveram os profissionais praticamente internados juntos, né? Tornaram residentes das ILPIs por um período prolongado e com rodízios para evitar essa circulação com o mundo extramuro, né, das ILPIs. Outras instituições aumentaram as escalas de plantão. Então, assim, o que você tem visto? Existe uma padronização? O que você enquanto a Abrafig, né, recomenda como uma padronização, uma preconização mínima aí para isso? Então, em relação às ILPIs, geralmente elas têm uma pactuação interna. Então, é importante que o fisioterapeuta, como um membro de equipe ali, né, também articule, defenda a importância da continuidade do atendimento e também entenda e respeite e ajude a construir também esses documentos em relação aos cuidados que se tem na ILPI, né? O que mais a gente tem ouvido falar em relação a isso da diminuição de circulação de pessoas, né? Então, às vezes tinham fisioterapeutas que prestavam serviços ali de maneira individualizada para os pacientes, né? E tem, às vezes, centrado essa assistência aí, enquanto fisioterapeuta, só do fisioterapeuta mesmo contratado pela ILPI, para que não tenha mais do que um circulando em relação a isso, né? Sobre os EPIs, as recomendações acabam sendo as mesmas, né? E aí só vale um cuidado redobrado naquelas ILPIs que classificaram os grupos de idosos, né? Porque tem uma recomendação em relação a cada caso sintomático, por exemplo, que se isole, né? Então, para que o fisioterapeuta, por exemplo, não deixe de assistir esses pacientes, mas comece, vamos dizer assim, para uma área limpa, né? E aí depois passe para aqueles pacientes, aí tomando todos os cuidados aí de um para o outro, né? Sim.
A Flan Noronha, ela coloca o seguinte, olha, a gestante foi sim incluída no grupo de risco, então não sei se isso ficou mal resolvido aqui. Na verdade é o seguinte, os pacientes com comorbidades, aqueles diabéticos, hipertensos, aqueles com obesidade, idosos, né? Eles, inclusive, assim, se recorrerem à justiça, nós já temos decisões, jurisprudências dizendo que eles devem ser afastados do atendimento. No caso das gestantes, não há isso, há uma restrição, uma cautela, elas estão colocadas lá, encaixadas num grupo em que se tem que ter cuidados, né? Mas não são determinantes para tirá-las do atendimento. Então, acho que isso só para que eu defina aí o que eu falei, né? Vamos lá. Isso, não quer dizer que não seja grupo de risco, mas é que não está liberada da atividade laboral em si. Laboral em si, assim, a recomendação, inclusive na tentativa que o empregador realoque ela em outro local de assistência que não com paciente COVID confirmado, mas não tem que afastar ela do COVID. Se puder, uma atividade administrativa, e se não puder, paciência, o empregador não tendo outro para substituir, ela está na linha de frente, inclusive com paciente COVID. Infelizmente, não estou dizendo que né, o ideal, mas é o que se tem. Tá? Mas a gente pode até ver qualquer coisa, a gente coloca isso de forma mais clara, que ela está citando que teve uma portaria e tudo. A gente até no Gabinete de Crise do Grafito ficou discutindo muito exatamente a abrangência desta inclusão, sabe? Tá, bem, dentro da ILPI, o avental individual, tem coisa aqui que a gente já falou. Bom, foi tanta mensagem que eu acho que alguma deve ter ficado sem responder. Sempre gostei dos exercícios domiciliares, mas neste momento os pacientes que eu acompanho já estão desmotivados por conta do tempo em quarentena. Bom, mas aí é o que a gente falou, né? Tente, às vezes, fazer um contato presencial, enfim. Também é a possibilidade também de profissionais fazerem o teste, né? Às vezes você pode fazer o teste aí e ter esse cuidado, é um respaldo maior que você tem, né? Apesar também de que os testes, assim, tem um custo, né? A mais também, para que você possa ficar aí se testando para poder garantir essa segurança maior aí para os pacientes. Mas é uma alternativa caso a família cobre ou caso você sinta essa necessidade para poder seguir com mais segurança. Você viu que ontem foi pauta em alguns telejornais a questão da disseminação agora da Covid no meio das LTIs, né? E aí, assim, eu acho que isso vai ser realmente uma grande dificuldade de se conter. Você chegou a ver assim, olha, em hospital às vezes estão separando alas. E em LPI, como está sendo esse comportamento? Não, em LTI também. A recomendação é que separe as alas, né? Então, assim, existem alguns documentos, não pela Abrafig, mas documentos aí, existe uma comissão, uma frente nacional de LPI, que tem feito vários documentos bacanas, bem orientativos, bem esclarecedores em relação a essa questão dos cuidados na LPI. Que tem uma necessidade de assistência a esses pacientes muito grande, eles estão o tempo todo muito próximos, então realmente a partir do momento que uma pessoa ali dentro tenha contato com o vírus, né, a disseminação acaba sendo muito rápida, principalmente que a maior parte do perfil de idosos que são institucionalizados são idosos que têm condições de fragilidade, muitas comorbidades, né, e acabam realmente tendo risco maior de contaminação. Sim. Franciele, nosso tempo de live está acabando. Vou te sugerir que esses documentos, né, desta organização das LPIs, se possível, se você achar interessante, que condensem isso no site da Abrafig. Nós temos 1 minuto, então te agradecer a todo mundo que participou dessa live, vai ficar salva. Eventuais perguntas que não foram respondidas, a gente busca respondê-las, né, à medida que forem mandando, tá? E te agradecer bastante aí por todo o seu trabalho. Você quer deixar algum contato da Abrafig, alguma coisa nesse sentido? Sim, aí vocês podem clicar em cima, vocês caem direto no nosso Instagram, né? Lá tem algumas informações, tem acesso às notas, a gente tem feito os lives quinzenais aí, né? Estamos na Semana Mundial de Prevenção de Quedas, tivemos uma live agora no sábado relacionada ao tema. E o nosso site, que é o www.abrafig.com.br,
lá tem um pouco da nossa história, os benefícios que se tem e a forma de poder se associar. E convido, né, quem trabalha aí com geronto, né, com idosos, se interessam pela área, para estar com a gente, né, fortalecendo a especialidade e para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Agradeço Muito o obrigado. convite, né? Sucesso, Abrafis de sempre, viu? Muito obrigado aí. Obrigado a todos que Obrigada, Anderson. acompanharam. Até mais. Tchau, tchau. Então, tá bom, até. Boa noite. Boa noite.